Olá, caros cursistas. Dando continuidade ao nosso curso de aperfeiçoamento em transtorno do espectro autista, o módulo 4, certo? Na nossa aula de hoje, nós iremos dialogar acerca da LBI, que é a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015, a nossa lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência. Especificamente, como nesse módulo 4 nós estamos trabalhando e abordando as práticas educativas, certo? Com estudantes com TEA, nessa nossa aula nós vamos dialogar especificamente também aí acerca da educação. Então, a LBI ela é uma lei extensa, certo, gente? Então, nós colocamos aqui o capítulo 4 da LBI, que vem tratar sobre o direito à educação. Então, o artigo 27 do capítulo 4 da LBI, ele vem afirmar que a educação, ela constitui um direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, muito importante, né, esse ponto, interesses e necessidades de aprendizagem. Ou seja, o artigo 27, ele já está afirmando esse direito à educação por parte das pessoas com deficiência, certo? A nossa Constituição Federal, certo, ela vem colocar também, afirmar o direito à educação por parte de todos e todas, certo, gente? Independente de classe, de religião, de etnia, certo? A educação, independente de idade, a educação ela constitui um direito de todos, incluindo as pessoas com deficiência, que são seres humanos, certo? Devendo exercer o seu direito, a sua cidadania, os seus direitos humanos, certo, gente? Então, quando esse artigo 27 ele vem colocar a educação também voltada para as pessoas com deficiência, ela deve ser promovida ao longo de toda a sua vida. O que isso significa dizer? Muitas das vezes, a gente ouve muito falar, né, sobre a educação inclusiva na perspectiva da educação infantil, a inclusão educacional de crianças com deficiência. A lei é muito clara. Nós não podemos falar de inclusão somente na educação infantil, certo? É ao longo de toda a vida desse sujeito, de toda a vida escolar, entendeu? Então, a educação ela deve ocorrer na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, a nível de pós-graduação, certo, gente? Que perpassa aí no ensino superior, ou seja, é ao longo de toda a vida. Falar de inclusão é você falar de acessibilidade, é você falar de metodologias ativas, de recursos pedagógicos, é você falar em formas de adaptação curricular voltada para o acesso, para o ensino e aprendizagem desses sujeitos, certo? Porque ele está colocando aqui no artigo 27 que essa educação, esse processo de ensino-aprendizagem, ele deve ir ao encontro, certo? Das características, interesses e necessidades de aprendizagem desses educandos. Professora Suzane, então significa que eu vou ensinar somente aquilo que o aluno tem interesse em aprender? Certo? Só o conteúdo que ele tem interesse e não os conteúdos adequados para a faixa etária dele, para o nível educacional que ele se encontra? Quando ele coloca aqui, gente, de acordo com as suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, eu estou falando de uma forma de currículo, que é o currículo adaptado, certo? Que nós vamos falar mais adiante. Ou seja, não é que você vai ensinar só o que o aluno tem interesse de aprender, né? Só o conteúdo que chama a atenção dele, que ele conhece, que ele tem habilidade. Não. Mas adaptar um currículo, adaptar um conteúdo, adaptar, certo, o ensino de acordo com as especificidades desse educando, desse aluno. E nós sabemos que todos nós, independente de ser considerado uma pessoa com deficiência ou ser considerado uma pessoa dita normal, né, como é denominado, todos nós temos formas específicas de aprender, né, de nos relacionar, de interagir com o outro, de interagir
nos diferentes espaços sociais. E isso não é diferente com as pessoas com deficiência, mas eles em específico, esse público em específico, eles apresentam certas limitações, certo? E essas limitações não podem ser vistas como barreiras, mas uma forma de você procurar formas de adaptar esse currículo, adaptar o processo pedagógico, adaptar o seu planejamento de acordo com as necessidades daquele aluno, de modo a desenvolver os seus talentos e habilidades, certo? E não são somente habilidades intelectuais, como ele coloca aqui. A escola, ela não deve ser compreendida enquanto um espaço em que o aluno só vai aprender a ler e a escrever, a aprender o alfabeto, a aprender a escrever seu nome, a aprender as vogais, no caso da educação infantil. Não é somente isso. A escola é um espaço de formação humana. Você vai contribuir para que esse aluno, esse sujeito, ele possa se desenvolver integralmente, tanto no aspecto intelectual, claro, ensinando os conteúdos científicos, que também são importantes. Eu não posso jamais desconsiderar a relevância dos conteúdos científicos para o processo de ensino-aprendizagem, são importantes, mas tem outros aspectos também que não podem ser invisibilizados nesse processo, né? A própria BNCC, ela vem colocar os direitos de aprendizagem da criança, certo? O direito de se expressar, certo, gente? O direito de ela se reconhecer, né, gente? Reconhecer quem ela é, as suas habilidades, as suas limitações também, e o professor aí criando possibilidades para criar criança, para que o aluno ele possa superar essas limitações, certo, gente? E ele possa criar autonomia, e ele possa interagir, ele possa socializar, ele possa se solidarizar com o outro, certo, gente? Ter essa atitude de partilha de objetos, do espaço, de materiais, certo? Então, toda essa gama, né, de aspectos, elas devem envolver o processo educacional, não somente o ensino de conteúdo científico, certo? Mas outros aspectos também são importantes. Lá no artigo 28, a LBI ela vem definir que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, certo? O inciso 3, o projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como o dos estudantes com deficiência, e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, né, promovendo a conquista, o exercício de sua cidadania. As instituições de ensino, cada instituição de ensino, cada escola, elas apresentam o seu currículo, certo, gente? E o que é o currículo? O currículo, ele faz parte de todas as ações que são desenvolvidas naquela escola, certo? Em cada escola, em cada instituição de ensino. Ou seja, o currículo, ele compreende a forma, certo, como aquela instituição, como o corpo pedagógico daquela escola, o corpo docente, os profissionais daquela escola, eles vão trabalhar essa perspectiva, essa visão de concepção de homem, de concepção de sujeito, de concepção de educação, certo? A minha escola, ela tem essa concepção de sujeito, eu pretendo formar um sujeito ético, um sujeito crítico, um sujeito atuante, um sujeito que problematiza a sua realidade, um sujeito que participe, certo, gente? Nesse projeto de transformação social, de uma sociedade mais democrática, mais inclusiva. Então, para eu trabalhar essa perspectiva da formação desse sujeito ético, crítico, que pense, que reflita, que problematize, eu tenho que pensar que concepção de educação a nossa instituição ela vai aí trabalhar em que perspectiva educacional, certo? De acordo com as teorias educacionais, com as teorias pedagógicas. Nós trabalhamos na nossa escola com a concepção de Paulo Freire, com uma pedagogia, uma educação libertadora, certo, gente? Então, o currículo, ele compreende todas as ações que essa escola ela vai desenvolver junto também a essa perspectiva inclusiva dos alunos, certo? Então, esse currículo, ele tem que estar em condições de igualdade para todos, como nós colocamos, né? A lei, ela fala aqui. Mas, para que o aluno com deficiência ele possa ter acesso a esse mesmo currículo, certo?
Nós, claro, o professor, ele vai precisar aí, ao longo desse processo, identificar possibilidades, identificar as limitações desse aluno, como eu falei, né, no início, para poder elaborar estratégias e adaptar o currículo para que esse aluno ele tenha acesso, certo? Em condições de igualdade, através dessas adaptações consoante as suas necessidades, as necessidades que ele vai apresentar, né? Então, a importância do currículo adaptado para a pessoa com TEA. A adaptação curricular vai muito além de elaborar tarefas ornamentadas. Há todo um processo, há todo um estudo avaliativo para identificar as lacunas no desenvolvimento e assim preparar o material que melhor estimule a aprendizagem daquele aluno, certo? Então, a adaptação curricular ela não se trata também de um novo currículo. Eu vou elaborar um novo currículo para o meu aluno com deficiência. Não. O artigo anterior da LBI, o artigo 28, ele vem colocar que é o mesmo currículo para todos os alunos, em condições de igualdade, esse acesso ao currículo. Porém, para o aluno que tem algum tipo de deficiência, no caso específico aqui do nosso curso, para o aluno com TEA, com autismo, eu vou precisar, sim, fazer as adaptações curriculares necessárias para que esse aluno ele consiga se desenvolver, ele consiga aprender, ele consiga criar autonomia, superar barreiras, certo, gente? Então, tudo isso de acordo com as adaptações curriculares. E essa adaptação curricular, o professor ele não vai criar do nada, né, da sua própria cabeça, né? Hoje eu estou conhecendo o meu aluno, certo? E eu já identifiquei, certo? A família já informou para a escola, para a coordenação, que ele é autista, né? Ele tem um laudo, enfim, já foi diagnosticado com autismo. E o primeiro dia de aula dele, certo? Eu, de imediato, vou ali já me preparar para realizar a adaptação curricular para ele. Será que é assim que funciona? Ou será que ao longo do processo, certo? Em que eu vou conhecendo o meu aluno, o dia a dia dele, eu vou ter aquele diálogo com a família, né? Perguntar para a família como é que ele é em casa, como é que o fulano é em casa, certo? Ele interage com vocês, com o papai, com a mamãe, com o adulto, ele responde aos estímulos de vocês, certo? Ele dialoga, ele oraliza, certo? Qual as limitações que ele apresenta? O que lhe chama atenção? Tem algum brinquedo, algo que desperta a atenção dele, certo? Ele gosta de música, ele gosta de desenho. O que vocês fazem para ter esse contato mais próximo com ele, para ter esse contato visual? Esse contato visual. Então, você vai procurar, né, informações, né, aí através dos responsáveis do seu aluno, colher essas informações para iniciar a adaptação curricular, juntamente com as observações cotidianas em sala de aula do aluno, certo? Ele interage com as outras crianças, no momento da rodinha ele canta, ele participa, ele bate palma, ele dança, certo? Ele tem esse lado mais afetivo, né, de se permitir ser abraçado, de abraçar, certo? De compartilhar objetos. Então, tudo isso você vai observando também na rotina escolar. E através dessas observações, né, você vai observar o aluno, ele segura o lápis, ele já consegue colorir, certo? A atividade, o desenho. Você vai perceber o que ele já traz do seu contexto social, familiar, e vai inserindo novos elementos também a partir das suas observações, do seu registro, né? Pode estar registrando no diário as suas observações. E aí você vai passo a passo, paulatinamente, iniciando as adaptações curriculares, certo? De acordo com a realidade e as especificidades que o aluno vai apresentar. É o aluno quem vai dizer o que você vai precisar, como você vai precisar adaptar esse currículo. Não é você que vai criar do nada. Não é o professor que vai criar da sua cabeça. Eu vou fazer esse jogo pedagógico porque eu já vi em outra escola, deu super certo com aquele aluno que também é autista. Gente, nós já falamos isso aqui, né? Novamente. Independente de você ter 2 alunos autistas ou de numa escola aquele projeto ter dado certo, você pode até tentar. Claro, não custa nada tentar. Mas não é por isso que você vai sair elaborando vários projetos, vários recursos que já foi implantado em uma outra realidade com o seu aluno. Cada aluno é diferente do outro,
certo, gente? Pensa e age e se socializa e aprende de uma forma muito específica. Ele está ali no mundo dele, no contexto social familiar dele, certo? Você pode tentar sim, um projeto que uma escola desenvolveu, eu ouvi dizer que fez grandes sucessos, teve grandes avanços na aprendizagem, no desenvolvimento daquele aluno. Eu vou tentar aplicar com o meu aluno, tentar adaptar também, por que não, né? De acordo com a necessidade do meu aluno, aí é válido, né? Você sempre se atentar para o que seu aluno vai apresentar. Que comportamento ele está apresentando? Que conduta ele está apresentando em sala de aula? Certo? Então, você vai iniciando essas estratégias de adaptações curriculares, certo, gente? Então, é nesse sentido. Então, vai muito além dessas tarefas ornamentadas. Por exemplo, acredito que vocês já tenham visto, né, o livro sensorial, que muitos educadores eles utilizam com alunos com autismo, certo, gente? Então, o livro sensorial, ele pode ser feito com EVA, por exemplo, tem as formas geométricas, então ele vai colando no velcro, né, forma geométrica. Então, é livro sensorial, porque a questão do estímulo, né, sensorial, o toque, é muito importante, desperta muita atenção dos alunos com autismo. Então, é uma possibilidade. Por exemplo, no momento da contação de história, você está contando história no livro comum, que não é um livro sensorial. Geralmente, por exemplo, eu tinha essa prática, né, com os meus alunos, os pequeninos da educação infantil. Ao final da contação de história, como eles ficavam muito, muito curiosos por ver o livro, ver de perto, tocar, olhar a imagem, né, o colorido do livro, folhear. Então, ao final da história, a gente fazia a rodinha, né, eles em rodinha, ia passando o livro por cada aluno. Então, a gente falava, olha, a gente vai passar o livro por cada aluno para vocês olharem o livro, verem o livro, vai passando, né, o livro. Então, eles olhavam, folheavam e tal. E para o aluno autista, a gente sabe que a sensação pode ser diferente, né? Não pode ter o mesmo impacto que tem nos outros alunos, aquele livro ali comum. Então, a questão do livro sensorial é muito interessante, né? Você também inserir essa ferramenta, esse recurso pedagógico, como trabalhando essa perspectiva inclusiva, de forma a incluir o seu aluno, né, autista. Então, vai chamar muito mais a atenção dele, né, o livro sensorial, com certeza, por conta da questão sensorial, do toque, né, dele sentir as figuras, sentir, certo, gente? A textura, as formas, então, é muito importante também. Deixa eu passar aqui, só um momentinho. Então, o currículo adaptado, ele não se trata de um novo currículo, como nós colocamos, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. Ou seja, então, esse currículo adaptado, ele vem definir, né, alguns pontos muito importantes para você iniciar essa adaptação curricular. Então, você deve pensar, né, e levantar essas questões. O que o aluno deve aprender? Né? Ou melhor, o que ele já sabe, né? Antes dessa pergunta do que ele deve aprender, eu tenho que perguntar o que ele já sabe, o que ele já traz do seu contexto familiar, como ele é em casa, certo? Então, como e quando aprender, né? Que formas de organização de ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem? Que estratégias, que recursos pedagógicos? Como e quando avaliar o aluno? Certo? Porque na educação infantil, por exemplo, a gente sabe que não tem avaliação, né? Notas. Ou seja, tem um relatório final, que às vezes muitos educadores não dão tanta importância, nem mesmo a família, para aquele documento, que é importante sim, com certeza. Porque ali você vai apresentar como se deu o desenvolvimento daquele aluno ao longo do ano letivo, no decorrer do ano letivo, certo? De acordo lá com os objetivos da BNCC, com as habilidades, com os conteúdos que foram trabalhados, com os campos de experiência, certo, gente? Então, você vai discorrer ali naquele documento como foi o processo de ensino-aprendizagem desse aluno, como foi construído, certo, gente? E aí, esse documento é muito importante para que cada professor do ano seguinte, certo? Ele vai ter contato com aquele documento e vai já ter ali um feedback daquele aluno, de como aquele aluno ele já vem se desenvolvendo, o que ele já sabe, o que ele já conseguiu desenvolver, certo, gente? Então, e dar continuidade a esse trabalho, certo? Inserindo e incluindo outros elementos de acordo com o nível de ensino. Então, é muito importante também saber avaliar o aluno com TEA, certo, gente? Fazendo os registros diários de seus avanços,
certo? De suas limitações e você inserido ferramentas e possibilidades para que ele consiga avançar, sempre avançar, né, gente? Então, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, as adaptações curriculares em ação, elaborado pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação, publicado em 1999 e reeditado em 2012, eles se documentam, né, através dos PCNs, eles vêm colocar que as adaptações curriculares, elas devem ser entendidas como um processo a ser realizado em 3 níveis, certo? O primeiro nível é o projeto pedagógico da escola, o PPP, certo? Então, o PPP, ele deve ter uma seção onde aquela escola, aquela instituição, ela vai ali apontar qual é a concepção de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, aquela escola vem trabalhando, certo, gente? Quais são os seus objetivos e metas, certo, para trabalhar a inclusão, certo? Então, o PPP, que é também um registro da escola, é um documento, é a identidade da escola também, né? Deve conter ali informações acerca de como aquela instituição, ela pensa e ela promove ações de cunho inclusivo, certo, gente? Trabalha nessa perspectiva inclusiva. O currículo também desenvolvido em sala de aula deve conter ali as adaptações curriculares, certo, gente? E no nível individual, por meio de elaboração e implementação do Programa Educacional Individualizado, o PEI. Ou seja, é nessas 3 dimensões que as adaptações curriculares elas devem estar presentes no PPP da escola, no currículo desenvolvido em sala de aula, ou seja, as ações pedagógicas do professor no cotidiano escolar, certo, gente? Como esse professor vai adaptar ali aquele conteúdo, aquele ensino, de forma a atender a necessidade do aluno autista, certo, gente? Incluindo ferramentas, incluindo recursos pedagógicos, certo, gente? Incluindo também um diálogo com o professor da sala de atendimento, né, educacional, o AEE. E incluindo também essas adaptações no PEI, que é o Programa Educacional Individualizado. É uma forma de planejamento, né, que o professor da sala de ensino regular vai elaborar, certo? Esse planejamento, que é um plano, né, educacional individualizado, o PEI, é individualizado, como está dizendo aqui. Eu atendo 2 alunos autistas na sala de recursos multifuncionais. Eu vou fazer o mesmo PEI para os 2 alunos? Já falamos que não, que cada aluno aprende de uma forma, apresenta necessidades diferentes. Então, cada aluno tem que ter o seu plano educacional individualizado, de acordo com as suas necessidades, interesses, certo? De acordo com as suas, do que ele vai apresentar para você ali durante aquele atendimento, certo? As suas limitações, as suas habilidades, você ajudando a se desenvolver e a desenvolver outras habilidades. Então, o PEI também é muito importante, as adaptações curriculares, certo, gente? Então, para finalizar, um currículo adaptado para crianças com autismo relaciona princípios, operacionalização, teoria e prática, planejamento e ação, sendo que essas noções de planejamento e de concepção curricular estão intimamente ligadas à viabilização de sua concretização, segundo Monjon, 1995. Ou seja, a adaptação curricular também ela deve estar baseada no aspecto legal, né? Deve estar baseada no que aponta as legislações, né, que vão tratar aí da educação inclusiva, certo, gente? Então, eu tenho que estar respaldado nas leis e nas teorias também, certo, gente? O que há de teoria aí no campo do autismo, certo? Essas teorias apontam que caminhos, que possibilidades, que estratégias pedagógicas, que experiências pedagógicas que deram certo, certo? E aí você vai adaptando isso de acordo com a realidade do seu aluno, certo? Então, precisa sim ter o respaldo legal, o respaldo teórico, para você iniciar as adaptações curriculares de acordo com a necessidade do seu aluno. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima e forte abraço a todos.